Vamos para a próxima questão? Essa é uma questão longa, né? Mas que por raciocínio lógico, por interpretação de texto, você consegue eliminar ela. Perfeito? Então, vamos lá. Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem ser executados no BR Office Writer para que os parágrafos de um texto selecionado sejam formatados com avanço de 2 centímetros na primeira linha e espaçamento de 12 entre eles. Então, é o seguinte, ele quer formatar. E nós sabemos que qual que é o menu no Writer que formata, né? Formatar. Então o que você vai fazer? Vai eliminar tudo que não tiver formatar, gente. Pronto. Tá vendo como é que uma questão gigantesca fica fácil? Acessar o menu editar? Pelo amor de Deus, editar não. Você pode eliminar. Acessar o menu formatar? Opa, vamos deixar essa aqui. Vamos analisar o restante. Acessar o menu formatar? Opa, essa aqui também, né? Acessar o menu editar? Pode-se eliminar. Pressionar no início da primeira linha a tecla Tab, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso. Então, você tem aqui duas alternativas, né? Então, de uma questão gigantesca, eu já diminui muito, né? As alternativas e aumentei, consequentemente, a minha probabilidade de acerto. Agora eu vou responder. Acessar o menu formatar, selecionar a opção parágrafo. Bom, eu não quero selecionar parágrafo, tá aqui. Então, até então tá corretíssimo. E inserir os valores desejados no campo de recuo e espaçamento. Vamos analisar. Eu quero um avanço de 2 centímetros na primeira linha. Se eu quero avançar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que recuar o parágrafo. Então tá aqui a minha resposta correta, certo? Mas vamos analisar outra a título de curiosidade. Acessar o menu formatar, selecionar a opção texto, tá? E inserir os valores desejados no campo espaçamento. Certo, mas o que acontece? Ele quer só espaçamento? Não, ele quer o recuo também. Então essa aqui, ela está errada. E a resposta correta é a letra B. Viram? Vai existir várias questões, assim como essas gigantescas. Que, por exemplo, você tem mais ou menos, em tese, 5 minutos por questão, dependendo da quantidade, né? E você não pode perder muito tempo em questões que essas são relativamente fáceis, só que você tem que utilizar todo o conceito da parte teórica, né? Muitas vezes um cara que não estudou, não se preparou como vocês estão se preparando agora, ele vai ler questão por questão. Vocês viram que eu utilizei a técnica. Se eu sei que eu vou formatar, eu elimino todos os outros menus. Eu elimino todos os outros menus. E aí, falou em formatar, você só tem que formatar. E o resto você elimina. Perfeito? Então, essa foi uma questão bem interessante, né? Que exigiu aí o conhecimento nosso, né? Do menu formatar. Bom, agora nós vamos falar do menu tabela. Tanto é que caiu na questão anterior, né? Sobre inserir tabela e figura, né, gente? A partir das versões 4, for acrescentado, né, um menu dedicado para a tabela, tá? Então não é inserir, tabela tem o seu menu dedicado, lembre-se disso. O que você tem que lembrar também é o seguinte, ó, isso cai em concurso, praticamente quase todos, tá? Qual é o atalho que permite inserir uma tabela no Writer? Ctrl F12. Ctrl F12. Qual que é o outro mecanismo? Tabela, inserir tabela. Outra coisa que eu preciso saber. No Word, eu consigo desenhar. No Writer, você não consegue desenhar. Perfeito? Então, o que eu preciso saber? Que eu tenho um menu dedicado para tabela e eu consigo inserir uma tabela, tá? Outra coisa que eu preciso saber também é a questão de conversão. Eu consigo converter. Professor, converter em PDF? Não, gente. O converter aplicado nesse menu é o seguinte, eu tenho um texto aqui e esse texto está selecionado e aí você pode selecionar o texto e converter esse texto numa tabela ou fazer o contrário, uma tabela converter em texto. Tudo isso graças a essa função converter que está dentro do menu tabela. Perfeito? Então você tem que decorar isso, tá? Pensou em tabela, eu só vou inserir, eu não consigo desenhar, tá? E aí, se eu vou inserir, eu posso inserir via comandos ou via atalho, Ctrl F12.
eu posso também pegar um texto e converter esse texto em tabela ou vice-versa. Perfeito? Assim como eu fiz no Word também, eu quero que vocês foquem em algumas coisas. Nós utilizamos duas teclas, né, para navegação, né, entre uma tabela. Tab e Enter. Tá? Tab e Enter. O Tab ele vai permitir que você navegue nas células. Né? Células por células, células por células. E o Enter vai permitir que você navegue praticamente entre as linhas, vai pular a linha para baixo. Né? O que acontece, gente? Se você, né, estiver no início do documento, e der um Enter, né, e tiver uma tabela, por exemplo, a tabela ela desloca para baixo. Então preste atenção, aqui está o documento, aqui está o início, aqui tem uma tabela, né? Perdão, deixa eu pegar aqui. Aqui está o início, aqui tem uma tabela, e aí você está apontado na primeira célula da tabela. Vamos supor que essa tabela sua seja de 4 células, né? 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. Então o teu cursor está apontado aqui, ó, certo? Se você dá um Enter, olha o que vai acontecer. O cursor vai ficar na primeira linha do documento e a tabela vai para baixo. Tá? Isso que acontece. Agora, se você, por exemplo, está na terceira linha, tem texto aqui, por exemplo, e você criou a tabela aqui, né? Mesma tabela, e o cursor está aqui, certo? Quando você dá um Enter, vou fazer o desenho aqui também, aqui está o texto. Quando você dá o Enter, olha o que vai acontecer. Né? Ele vai aumentar a linha que você se encontra. Ele vai aumentar a linha que você se encontra. Então ele vai deslocar somente a célula. Ele não desloca a tabela inteira. Isso quando se aplica o Enter. Aí o Tab. O Tab ele vai navegar. Por exemplo, se eu estou com o cursor aqui, eu der um Tab, ele vai para cá. Se eu der um Tab, ele vai para cá. Se eu der um Tab, ele vai para cá. Professor, acabou a tabela. E aí já caiu em concurso. Você está selecionado, o cursor está selecionado o último, por exemplo, a última célula da tabela. O que acontece se você dá um outro Tab? Vai se criar uma nova linha e ele vai para a próxima célula. Certo? Então, se eu estou na última, quando eu dou um Tab, ele cria uma nova linha. E se eu der um Enter também, eu vou criar uma nova linha aqui também. Eu vou deslocar para baixo. Perfeito? Então, é isso que você precisa saber quando se trata de tabela. Então, eu tenho que saber que eu só posso inserir uma tabela, não posso desenhar. O atalho é F12, né? Ctrl F12. E eu posso tanto inserir uma tabela ou eu posso converter uma tabela. Lembrando que eu tenho duas teclas de navegação, o Tab e o Enter. O Enter ele permite deslocar a tabela para baixo, se a tabela for início, ou deslocar linha para baixo dentro da tabela. Ou Tab, que vai pulando célula por célula. Se chegar na última célula, o que acontece? A sua tabela cria uma nova linha. Perfeito? Então, isso que pode acontecer. E aí vamos responder essa pergunta, né, que foi da Universidade Federal de Mato Grosso, no ano de 2016, para o cargo de assistente. Ele pergunta o seguinte, galera: para inserir uma tabela em um documento LibreOffice Writer 4.45.2, idioma português, em sua configuração padrão de instalação, o usuário, né, pode selecionar o menu. Bom, sabemos que para inserir, né, uma tabela, nós temos um menu dedicado. Então, se eu tenho um menu dedicado, eu tenho que ver tabela. Aqui tem tabela? Não tem. Aqui tem tabela? Não tem. Aqui tem tabela? Não tem. Então, se tem tabela aqui, depois eu vou inserir tabela. Tá aqui a resposta correta. Vocês vão ganhar do seu concorrente porque ele vai selecionar isso aqui, ó.
Certeza, gente, certeza absoluta. Por quê? Ele imagina o seguinte, vou inserir uma tabela. Inserir tabela, pronto. Só que no Writer nós temos um menu dedicado. Perfeito? Então tem que focar nessa parte. É importante pra caramba, tá, gente? Então foquem. Pensou em tabela? Não é inserido no menu inserir. Tabela é a única coisa que tem um menu dedicado. Os outros objetos eu concordo com vocês. Tudo vai ser no inserir. Então isso aqui é pegadinha que cai demais em concurso. Perfeito? Então, resposta A. E aí, a outra, né, questão que sempre cai foi a questão do atalho, que eu falei para vocês. Ele pergunta o que é, né, como que eu faço para encontrar, ou qual que é o atalho. E aí, essa questão foi da Prefeitura de Carpina, no Pernambuco, a banca realizadora foi o Compass, 2016, para o cargo de assistente, ele cobra o seguinte. Uma das opções de se inserir uma tabela no LibreOffice Writer é através da combinação da tecla Ctrl com a tecla, eu sei que para inserir uma tabela é Ctrl mais F12. Tá aqui a resposta. Não é F2, não é T, não é A, não é F7. Beleza? Então tá aqui a resposta correta. Ctrl mais F12. Beleza? E aí finalizamos mais o menu e vamos para o próximo, né? Menu estilo. Gente, o menu estilo ele é um menu novo, tá? É um menu novo. Ele é comparado ao menu novo do Office também. Menu que foi implementado em 2013, tá? Professor, o que eu vou saber no estilo? O que eu vou saber no estilo? O que eu vou trabalhar, né? Você vai trabalhar com formatação de fonte, com formatação de tema, né? Você vai trabalhar com um novo estilo se você quiser cadastrar, ou estilos de formatação vai ter aqui, a questão da bordas, das páginas, plano de fundo, marca d'água se haver necessidade, título, tudo isso vai ser implementado no estilo, entendeu? Então, tudo isso você aplica aqui, beleza? Caracteres que você pode colocar, até a questão de citações, né? Então, você vai conseguir configurar tudo, né, no menu, né, estilo. Ele é um menu novo e aí para facilitar a sua vida, né, como praticamente a maioria das pessoas utilizam o Word, né, qual que é o parâmetro, né, qual que é o menu que é semelhante? Design. Design serve para quê? Eu altero o tema, eu altero cor do tema, cor de título, plano de fundo. Então, tudo isso eu faço no menu estilo. E eu preciso saber isso aqui, ó. Se eu quero fazer um novo estilo, Shift 11. Se eu quero ver os estilos já existentes... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.